Quando a gente sabe quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, e, gente, aí mexe num departamento bem delicado, né? Tem muita gente que não consegue dormir tranquilo com esse assunto. Bom, e acontecem coisas, né? O pneu fura, aí você vai ligar o carro, a bateria acabou, né? Um conserto urgente ali na casa, um exame de saúde inesperado, e, enfim. Às vezes a sua renda aí cai de um mês para o outro, assim, você não sabe o que faz. Para evitar esses imprevistos, e é claro, para a gente poder aprender, né, a lidar com as nossas economias e também preocupações com o dinheiro, hoje eu recebo aqui o Maurício, ele é especialista em proteção financeira e familiar, para nos mostrar, falar um pouquinho mais de maneira prática, como a gente organizar o nosso orçamento para a gente não ter dor de cabeça. Seja bem-vindo, Maurício. Bom dia. Obrigado, bom dia, é um prazer. Que bom. Bom, quero que você já comece falando para a gente como cada família pode definir, porque cada família tem ali seu esquema, né? Mas assim, de maneira prática, como cada família pode se organizar aí para se adequar à sua realidade e não ter grandes gastos? Como você bem disse, cada família tem a sua realidade. Uns gastam 1.000, outros gastam 10 mil. Então, o primeiro ponto é realmente entender essa realidade. Pegar um papel e uma caneta e listar os gastos, principalmente os básicos do dia a dia. Desde um aluguel, comida, água, luz. Então é importante que a gente saiba o quanto a gente tem de despesa. Esse é o primeiro ponto. Para depois a gente entender o quanto a gente pode gastar além daquilo que é o essencial para o nosso dia a dia. E como que a gente pode organizar então de maneira prática aluguel, as contas e aquilo que é variável? O que é fixo, o que a gente pode chamar de variável? Fixo é aquilo que a gente chama de essencial. Por mais que às vezes alguns dos valores tenham oscilação mês a mês, como um supermercado, padaria, essas coisas, a gente tem que ter um básico definido. Então, eu acho que o mais importante é a gente listar, realmente. Não importa se num papel, numa caneta, numa planilha, no Excel, é entender quais são os nossos gastos básicos. Então, a partir dali, acho que ali é o princípio, é o ponto inicial, né? Então, a gente, às vezes, posterga fazer isso, eu vejo depois eu faço. Eu acho que o importante é começar, seja de uma maneira simples, a mais simples possível, para você entender o seu dia a dia, a sua realidade. E dali em diante, a gente começa a moldar o quanto a gente vai fazer de uma reserva de emergência, o quanto a gente vai fazer de uma reserva pensando no futuro, né? Tudo isso vamos pensar que é uma engrenagem que tem que estar bem alinhadinha, os dentes têm que estar bem encaixadinhos. Como você trabalha também com família, né? A vida, proteção financeira familiar, como é importante para a família todos estarem integrados? E a partir de que idade? Porque às vezes quem ganha mais domina mais ali os gastos e tal, mas tem ali 2 filhos adolescentes, por exemplo, né? E as crianças não fazem parte disso. O quanto é importante todo mundo aprender? Eu acho que a educação financeira é uma coisa que deveria ser uma matéria escolar. Sim, Né? desde pequeno Desde aprender, pequeno, né? é o mais importante. Como isso não é, vamos pensar, uma matéria curricular, é importante os pais realmente trazerem isso para dentro de casa e explicar para os filhos. Às vezes tem uma mesada, às vezes tem alguma coisa nesse sentido e falar, olha filho, você tem esses, por exemplo, R$100 por mês que eu estou te dando aqui para gastar. Como você vai gastar esse dinheiro? Quero comprar, vamos pensar no menino, eu quero comprar uma chuteira para eu jogar bola. Legal. Tá, legal. Quanto custa essa chuteira? Você precisa dar a que custa realmente R$100? Porque não vai te sobrar mais nada. Então, desde pequeno, é importante que a família tenha essa interação dentro de casa, né, desde pequenininho. Por quê? Quando a pessoa ela cresce, se torna um adulto, vai ter as próprias responsabilidades, isso já está dentro dela. Sim. Ela já sabe basicamente como lidar com o dinheiro. Que assim, o princípio é, os gastos básicos a gente tem que cumprir com eles. E o que sobra, nem sempre é uma realidade sobrar um dinheiro, mas a gente pensar em futuro. Eu digo que a gente tem que ter o nosso boleto do amanhã. Pensar no seguinte, e aí, amanhã eu vou ter um dinheirinho? Vou ter aquela reserva para uma emergência, como você mesmo começou falando, furou um pneu, tô doente, quebrei um braço, como que funciona isso? Né? A gente tem que ter uma reserva pensando nisso e hoje existem algumas proteções também voltadas para esse tipo de finalidade. Então é um seguro de vida que é para ser usado em vida, por exemplo.
As pessoas acham que seguro de vida é, eu não estou mais aqui, alguém vai receber um dinheiro. E na verdade hoje isso é uma ferramenta. A gente tem dezenas de outras ferramentas para serem usadas em vida que garantem a renda daquela família ou do pilar financeiro da casa, né? A pessoa que traz a renda maior ali, para que se aconteça um imprevisto, seja um acidente, seja uma doença, que o padrão de vida se mantenha. Para sentir seguro também, Exatamente, né? porque às vezes o que acontece? A pessoa já tem uma educação financeira, faz aquela reservinha, tem um dinheirinho pensado no futuro, e aí vem um imprevisto, vem um acidente, vem uma doença. Ele vai ter que usar toda essa reserva, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai precisar se afastar do trabalho, o tamanho dos gastos que vão vir perante uma doença, por exemplo. Às vezes esse dinheiro vai todo embora e a família fica realmente, volta lá no zero. E aí, tendo esse tipo de proteção para ser usada em vida, isso garante o quê? Vamos pensar que a seguradora vai pagar todas essas despesas e ele não vai precisar mexer naquela reserva, pensando, por exemplo, na aposentadoria. Entendi, Maurício. Porque realmente, né, gente, imprevistos acontecem. Nós temos aqui agora uma pergunta de quem participa com a gente. Você pode participar, 0 Operadora 12 99724 2200. E aí, olha só, o Roberto Lopes de São Paulo. Anoto meus gastos, mas acabo recorrendo ao fundo para pequenas despesas. Como evitar isso? Bom, dele já ter a noção dos gastos deles e dele ter uma reservinha já é um passo importante. E aí o segundo passo é não agir pelo impulso. Eu acho que a gente tem que pensar, eu preciso realmente disso? Esse dinheiro, se acontece alguma coisa, ele vai me fazer falta lá na frente. Porque infelizmente os imprevistos acontecem. E quando eles acontecem, a gente tem que estar preparado para ele. Então é realmente não agir no impulso, respirar e pensar, eu realmente preciso usar esse dinheiro? Porque o próprio nome diz, é uma reserva de emergência. Sim. Então é realmente com o foco numa necessidade mais extrema. Então às vezes a gente acaba por impulso usando, tem uma promoção de uma roupa, alguma coisa nesse sentido, Sim. e a gente age ali de impulso. Então às vezes uma estratégia por exemplo, hoje tem N bancos, né, digitais. Abre uma conta num banco digital e vai fazendo sua reservinha nesse banco e meio que esquece dele. Esquece lá, né? Deixa ele sem um cartão, sem um acesso fácil, vamos pensar assim. Por quê? No momento desse, por mais que você tenha a impulsividade ali de querer comprar, de querer usar, vai ter um pouquinho de dificuldade que às vezes é o tempo necessário para que você repense se vai usar aquele Às vezes a gente tem que dificultar para a gente mesmo, Exatamente. né? Para se proteger, legal. Bom, gente, tem outra pergunta também de quem participa com a gente, da Marlene Freitas, de Teresina, no Piauí. Minha renda varia todo mês. Como definir e manter minha reserva, sem usá-la quando o meu faturamento cai? Isso é um ponto muito importante. Por quê? Principalmente os autônomos, né? Um mês, vamos pensar que a pessoa tem um padrão ali de renda de R$5.000. Às vezes ele tá, um vendedor, por exemplo, o padrão de venda dele, a média, vamos pensar que é uns 5.000. Mas tem mês que às vezes ele vai vender 2, às vezes ele vai vender 8, 10. Então qual que é a ideia? Eu volto no que eu falei no começo. Ter muito bem definido quais são os seus gastos. Por quê? Com essa oscilação, quando você tem um mês legal, um mês que a renda seja maior, você não se empolgue nos gastos e gaste além do que necessita. Você tentar manter o seu padrão focado naqueles gastos que você tem. Óbvio, respeitando também que a gente tem que ter um lazer, a gente tem que se divertir, não é focar só em trabalhar, em ter aquilo estabelecido e focar e só manter aquilo. Então é importante que ele saiba o quanto ele tem de gasto e tente manter o padrão mesmo no mês bom. Ou não, né? Exatamente, porque no mês bom, essa diferença vale guardar. Como a gente chama de gordurinha, né? A gordurinha, exatamente. A gente tem que ter uma gordurinha ali para, em casos emergentes, a gente fica animada, e quando cai, a gente, peraí. E aí vai entendendo que tem essa oscilação, né, Maurício? E quando cai, ele vai ter a tranquilidade de saber que tem essa gordurinha ali para ele usufruir de uma maneira que não impacte diretamente no dia a dia. Entendi. No orçamento. Muito bacana. Maurício, muito obrigada.
Foi bom aí aprender com você essas dicas pra gente poder juntar gordurinha, saber o que faz, né? Imagina, eu que agradeço aí. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Bacana, obrigada. Muito bom, gente. Então, vamos lá, né? A gente precisa se organizar para depois não ficar reclamando. Ah, eu não tenho nada, minha vida não dá certo. Depende de você, é sua atitude. Então, conhecer você já sabe. Agora, só falta você agir.